graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Vamos ao nosso devocional de hoje, Salmo 140. Diz a palavra do Senhor: Livra-me, Senhor, do homem perverso. Guarda-me do homem violento, cujo coração maquina iniquidades e vive forjando contendas. Aguçam a língua como a serpente. Sob os lábios têm veneno de áspide. Guarda-me, Senhor, da mão dos ímpios. Preserva-me do homem violento, os quais se empenham por me desviar os passos. Os soberbos ocultaram armadilhas e cordas contra mim. Estenderam-me uma rede à beira do caminho. Armaram ciladas contra mim. Digo ao Senhor, Tu és o meu Deus. Acode, Senhor, a voz das minhas súplicas. Ó Senhor, força da minha salvação, Tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. Não concedas, Senhor, ao ímpio os seus desejos. Não permitas que vingue o seu mau propósito. Se exaltam a cabeça os que me cercam, cubra-os a maldade dos seus lábios. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam atirados ao fogo, lançados em abismos, para que não mais se levantem. O caluniador não se estabelecerá na terra. Ao homem violento, o mal o perseguirá com golpe sobre golpe. Sei que o Senhor manterá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim os justos renderão graças ao teu nome. Os retos habitarão na tua presença. Este é um salmo de Davi em que ele se volta a Deus para que o livre dos seus inimigos cruéis. O Salmo mostra-nos a depravação humana e como esta pode levar o homem a atos cruéis contra o seu próximo. Diante de tamanha ameaça, o salmista volta-se para Deus com confiança no seu livramento, o que é uma lição também para nós. Diante de ameaças, diante de perigo, podemos voltar-nos para o Senhor. E é o que encontramos aqui. O salmista pede socorro a Deus. Ele volta-se para Deus porque sabe que Deus é capaz de livrar os seus filhos. Então, também nós podemos voltar-nos para Deus quando estamos em momentos de aflição, de perigo, a passar por dificuldades. Clamamos ao Senhor porque sabemos que Ele é poderoso para nos livrar. Ele escuta as nossas orações. E Ele caracteriza o inimigo ou os seus inimigos. Este inimigo era perverso, violento. Provavelmente Davi referia-se a um momento de batalha. Nós também enfrentamos momentos de lutas, momentos de dificuldades. Por vezes encontramos-nos rodeados de pessoas perversas. Existem pessoas que amam a violência, que gostam de causar intrigas. E é um quadro semelhante a este que Davi retrata neste salmo. Os seus perseguidores armavam violências e gostavam de causar intrigas. Nós, como filhos de Deus, somos chamados a buscar a paz e a santificação. Nós não podemos usar as mesmas armas que esse tipo de pessoas usam, porque somos filhos de Deus. Somos chamados a ser sal, a ser luz. As nossas armas são armas de oração. As nossas armas são a palavra de Deus, o amor que nós temos recebido do nosso Deus. Estas são as nossas armas. Não usamos armas de perversidade, armas de violência, de vingança. Que Deus nos ajude, que Deus guarde o nosso coração. O inimigo de Davi maquinava iniquidade e forjava contendas. E muita gente também, à nossa volta, maquina iniquidades, planeja a maldade. O homem pensa meticulosamente em como há de fazer o mal ao seu próximo. Os pensamentos são para criar problemas aos demais. Então, como nós, como crentes, devemos lidar com tais pessoas? Claro, devemos seguir o exemplo de Davi. Davi expunha tudo em oração ao Senhor. Também nós devemos trazer tudo em oração aos pés do nosso Deus. Porque não somos nós que fazemos justiça, não somos nós que podemos, neste sentido, defender-nos, mas sabemos que há um Deus no céu
que nos defende, que defende a nossa causa, que cuida de nós, que livra os nossos pés da maldade dos ímpios. As suas palavras, as palavras dos inimigos de Davi, eram calúnias, invenções maldosas. Os seus lábios eram venenosos. Nós precisamos da graça de Deus para que, diante de um cenário destes, sejamos sal, sejamos luz, possamos ainda assim manter os princípios da palavra do Senhor ativos, vívidos na nossa vida, no nosso coração. Deus, Ele é poderoso para nos guardar, assim como era poderoso para guardar o salmista. O salmista diz no versículo 4: guarda-me, Senhor, da mão dos ímpios, preserva-me do homem violento, os quais se empenham por me desviar os passos. Davi sabia que a solução para ele era a proteção de Deus e que nós confiemos no nosso Deus. Deus verdadeiramente é poderoso para nos proteger. Por vezes, filhos de Deus ficam com receio da maldade, de bruxaria, mal olhado. Nós devemos entregar a nossa vida nas mãos de Deus, porque é Deus que nos guarda. Ele é o guarda de Israel, aquele que não tosqueneja, aquele que não dorme, mas a sua mão permanece sobre a nossa vida. E nós devemos efetivamente confiar em Deus, entregar-lhe a nossa vida, os nossos familiares, a nossa casa, orar, clamar, meditar na palavra do Senhor, procurar obedecer a sua palavra, que certamente nós poderemos então beneficiar da bênção de Deus e da sua proteção. Deus é o nosso escudo. O propósito dos inimigos de Davi era desviar os seus pés. Assim como o propósito do diabo também é desviar os nossos pés do caminho do Senhor. Então, meus irmãos, sejamos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. O inimigo quer desviar os nossos pés, quer afastar-nos do caminho do Senhor, porque ele sabe que é diante da presença de Deus que nós estamos seguros. Então nós temos que permanecer agarrados à palavra de Deus e com os joelhos dobrados, clamando ao Senhor em oração, porque sabemos que desta forma nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Jesus Cristo, que demonstrou seu amor por nós ao morrer na cruz pelos nossos pecados. Davi também vai demonstrar a sua fé em Deus. No versículo 6, ele diz: digo ao Senhor, tu és o meu Deus. Acode, Senhor, a voz das minhas súplicas. Ele declara que Deus é o seu Deus. Ele não tem outro. Ele não se vai voltar para nenhum outro Deus em busca de auxílio. Ele não se vai voltar para um homem em busca de auxílio, para outros reis que com os quais poderia fazer alianças de proteção. Não, ele volta-se para aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para o soberano Deus, aquele que nos livra, aquele que nos dá a vitória. Que assim seja também com cada um de nós. Voltemo-nos para o Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Vamos declarar-lhe em oração: Deus, tu és o meu Deus, não tenho outro, não há outra solução, mas a solução para todas as questões da minha vida és tu, Senhor. Que nós possamos ter esta atitude de confiança e de dependência de Deus. Não nos podemos esquecer que Ele é o nosso Deus. Na batalha é importante confessarmos que o Senhor é Deus, só Ele é Deus. Ele acode à voz da nossa súplica. Ele pode impedir os propósitos e os planos do inimigo contra nós. Ele é a força da nossa salvação. A nossa salvação e o nosso livramento estão garantidos em Deus. Ele é que garante a nossa salvação, como nos diz o versículo 7, ó Senhor, força da minha salvação, tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. Davi reconhecia que se ele venceu anteriormente
batalhas, foi porque Deus lhe protegeu a cabeça, foi porque Deus lhe deu a vitória. Assim tem sido também com cada um de nós que já temos levado algum tempo de experiência com Deus. Temos experimentado as vitórias que Deus nos dá. Temos experimentado o livramento de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, olhemos para o passado e creiamos que o Deus que foi conosco no passado, que nos deu a vitória no passado, este Deus não muda. O Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus de Davi, Ele também está conosco. E Ele é poderoso para nos dar também a nós a vitória e livrar-nos, salvar-nos neste momento de batalha. Davi, nos versículos finais, ele expressa também a confiança em Deus, dizendo no versículo 12: sei que o Senhor manterá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim os justos renderão graças ao teu nome, os retos habitarão na tua presença. Davi coloca então a sua confiança em Deus, porque Deus manterá a causa do oprimido. Deus olha para o oprimido, Deus cuida do oprimido, Deus ajuda aquele que está a ser efetivamente perseguido injustamente. Deus manterá o direito do necessitado, Ele olha para o necessitado. Então isto vai resultar em louvor ao Senhor, em expressão de gratidão a Deus. Por isso mesmo ele diz: os justos renderão graças ao teu nome. Os justos, aqueles que têm sido perdoados dos seus pecados, aqueles que têm obedecido a palavra do Senhor, eles vão reconhecer a graça de Deus e vão expressar gratidão a Deus pela sua graça, pelo seu amor, pelo seu livramento, pelas bênçãos. Meu irmão, minha irmã, que nós possamos também expressar a nossa gratidão a Deus neste dia, dar-lhe graças pela sua misericórdia, pelo seu favor, pela vitória que Ele nos dá. Que tenhamos esta atitude pela fé também, mesmo aquela vitória que ainda não recebemos, mas que possamos desde já dar graças a Deus, porque cremos que Ele trará a resposta certa para cada um de nós. Os retos habitarão na presença do Senhor. Que assim seja com cada um de nós e que a bênção de Deus permaneça sobre cada um de nós. Que Deus ricamente nos abençoe.